Só que agora eu vou começar a adicionar oxigênio extra. O que vai começar a acontecer? Vamos ver. Saindo oxigênio aqui. Olha a transformação dessa chama. Vai observando. Eu só estou abrindo agora o oxigênio. Eu não estou mais mexendo no acetileno. Eu só estou mexendo no oxigênio. Assiste o que vai acontecer com essa chama. E aí, como é que vai você? Firme e forte? É isso aí, tá se protegendo nessa pandemia? Tá? Tá se cuidando? Já tomou vacina? Já? É isso aí, se cuida porque a gente precisa de você, tá bom? Já já a gente vai se reunir, vamos dar um rolezão, vamos partir pra cima aí das estradas, né? Vamos botar muito bunda no banco e vamos dar um rolê e vamos se encontrar. Mas calma, ainda não, tá? Ainda não. Por enquanto, o que você pode fazer? Senta aí na poltrona, senta aí no sofá, assiste um videozinho do Gordo agora, tá? Entra no canal, se inscreve, dá um like. E eu vou falar uma coisa pra você hoje sobre um assunto. Um assunto que muita gente aí pergunta, não faz a menor ideia do que é, mas que tem uma influência muito grande na sua vida, na vida da sua motocicleta ou na vida do seu carro. O que é mistura rica e mistura pobre no seu motor? Eu vou te explicar. Calma aí, relaxa que eu te explico. Mecânicos vivem discutindo para cima e para baixo, falando: ah, a mistura tá rica, a mistura tá pobre. Calma que a gente vai chegar lá e eu vou conseguir te explicar. Para poder explicar melhor, eu preciso te ensinar quais são os princípios da combustão, quais são os princípios do fogo. Princípios do fogo. É um triângulo. Oxigênio, combustível e centelhador. Com esses três elementos misturados numa determinada proporção, você tem fogo, chama. Isso aqui parece muito com o motor. Tem até uma capa meio esquisita aqui, né, meu? Pai, esse esquerdo não é meu, tal. Dona Diva vê um negócio desse aqui, eu tô ferrado. Mas o que acontece aqui é que eu obtive chama. E por que eu obtive chama? Porque aqui dentro eu tenho combustível. Deixa eu pegar um outro aqui, que senão esse aqui vai dar polêmica, né? Pronto, aqui. Aqui dentro eu tenho combustível. Nesse caso, é um gás e aqui ele está condensado. Conforme você vai chacoalhando ou vai usando, ele vai formando esse gás. E aqui eu tenho combustível. Aí aqui, nesta pedra aqui, eu tenho o centelhador. Se eu fizer isso sem apertar esse botãozinho vermelho, eu vou ter o centelhador. Ok? Nesse caso são faíscas. Faíscas que saem. Faíscas são elementos incandescentes espessos pelo ar, ok? Isso são faíscas, ok? E aí eu preciso do oxigênio. O oxigênio, nesse caso, ele está sobre a atmosfera, ok? Então eu não preciso fazer esforço nenhum, basta eu cutucar aí. Come on baby, light my fire. Ok. Mas o que isso aqui tem a ver com isto aqui? Acontece exatamente a mesma coisa. Mas eu vou explicar pra você qual é a diferença disso para um isqueiro comum, tá? Então tá, você se lembra que eu falei pra vocês da trilogia,
né? Do triângulo. Eu falei do triângulo para vocês. Oxigênio, combustível e centelhador. Vamos falar com ele então? Vamos conversar com ele? Ele tem algumas coisas para nos dizer. Porque através deste cara aqui, nós temos o combustível. Ok? O combustível vai estar armazenado na cuba, aqui, esperando o fluxo de ar, fluxo da massa de ar passar por aqui, para carregar o combustível. Eu já expliquei para vocês, eu vou colocar um videozinho aí, ó, um izinho, como um carburador funciona, tá? É simplesinho, facinho. Clica no izinho aí que você vai ver, vai assistir um videozinho e vai ver do que eu tô falando para você, ok? Então o combustível está aqui, esperando o fluxo de massa de ar passar aqui. Então, se eu acabei de falar de fluxo de massa de ar, então a gente já pode contar com o segundo elemento, que é o oxigênio. Então eu tenho combustível e eu tenho o oxigênio. Ok? O que falta é o centelhador. No caso da motocicleta, o centelhador vem através do sistema de ignição. O sistema de ignição, no ponto certo, no ponto determinado pelo ponto do motor, nesse caso aqui, pelo estator, conjunto estator, magneta e bobina pulsadora, manda o centelhador, nesse caso é centelha, ok? Por quê? Porque aqui há uma diferença entre isso aqui, ó. Há uma diferença entre isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma pedra e ao sofrer fricções, ela acaba dissipando pela atmosfera elementos incandescentes. Isso é faísca. Aqui não. Aqui não sai faísca. Aqui sai centelha. Aqui a energia espessa pelo ar. Ou seja, é uma centelha, é um pedaço de energia, são 5.800 volts, transitando pelo oxigênio para chegar até o combustível e fazê-lo entrar em combustão. Fazer com que isso aconteça. Ok? Joia! Cheguei exatamente num ponto em que eu quero te dizer o que é mistura rica e o que é mistura pobre. Esse triângulo, existe uma proporção correta para você obter chama. Isto é chama. Mas o seu motor, ele não é movido a chama. O seu motor, ele é movido a expansão de combustível. Dizer que o motor é movido a explosão é uma linguagem popular. Dizer que o motor é movido a expansão de combustível já é uma linguagem mais técnica. O engenheiro vai te respeitar melhor. Alguém que tem uma massa crítica sobre a construção do ciclo Otto, da engenharia ciclo Otto, ele vai te respeitar melhor. Ele vai falar, opa, peraí. Ele usou um termo técnico mais específico sobre o funcionamento do motor. Por que expansão de combustível? Vamos falar um pouco sobre a explosão. Eu já falei sobre isso em vários outros vídeos meus, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Existe um vídeo mostrando a bomba de Hiroshima caindo. Uma tragédia que aconteceu, né? Essa bomba de Hiroshima vai caindo. Caindo. Segundos antes dela encontrar o solo, ela é ativada. Porque é uma bomba. Ok? É uma bomba, ela tem uma ativação. E antes dela ser detonada, a primeira coisa que ela faz, o primeiro processo da explosão daquela bomba, foi sugar todo o oxigênio que havia em volta. Depois que ela sugou todo o oxigênio, que ela juntou o primeiro elemento, que é o oxigênio, dentro da bomba houve o centelhador. Existem mecanismos internos daquela bomba que desencadeiam um processo de fusão nuclear e assim provocando aquela expansão. Provocando aquela explosão. Só que se você assistir aquele vídeo, você vai ver que momentos antes daquela bomba tocar ao solo, veio o facho de luz. O facho de luz, ele chegou primeiro, porque o facho de luz é a velocidade da luz.
a velocidade da luz é mais rápida do que qualquer outro elemento disponível na nossa plataforma aqui, ok? Na nossa realidade. O facho de luz, a luz, é a velocidade maior que nós conhecemos aqui. Logo em seguida, veio a onda de choque. Você vai ver em câmera lenta, em qualquer outro tipo de explosão, que a primeira coisa que acontece é uma onda de choque. A onda de choque é aquilo que desloca tudo que está em volta, que joga tudo para longe. Só que é uma energia física de expansão linear, ela é dinâmica, uma expansão dinâmica, perdão. Ela expande para todos os lados, para cima, para baixo e para os lados, e ela é limpa. Você não vê nenhum tipo de poluente vindo naquela explosão, naquela expansão. Você não vê fumaça, você não vê fogo, você não vê estilhaço, você não vê nada. É somente a onda de choque, atingindo todas as suas extremidades em primeiro lugar. Posteriormente a isso, você escuta o estrondo, o barulho. Aí, a partir daí, é a nova fase da explosão. Depois que veio a onda de choque, aí sim começa a etapa de combustão da explosão. É onde o combustível que estava dentro da bomba começa a queimar. E é nesse momento que surge a temperatura excessiva. É nesse momento que tudo que está em volta começa a subir de temperatura. É nesse momento que tudo que está em volta começa a queimar, começa a evaporar, começa a virar gases, diversos poluentes, diversos detritos, poluição visual para todo lado, e é um pega para capar e Deus que me livre o que acontece. E aí sobe aquele cogumelo gigante de fumaça. Ok? Eu consegui narrar para você etapas de uma explosão gigantesca. E aqui dentro acontece exatamente a mesma coisa. Depois que o combustível chegou junto com o oxigênio e sofreu a compressão do pistão, que a compressão é uma das primeiras, é a segunda etapa da explosão, do funcionamento do motor, que a primeira é a admissão, segundo é a compressão, a terceira é a expansão e a quarta é o escape, ou seja, a expulsão. Ok? Então, ou seja, admite-se combustível e oxigênio. Várias moléculas de combustível e oxigênio entram dentro do motor. Fecha-se as duas válvulas lá em cima, que até então só a válvula de admissão estava aberta. Okay? Válvula de admissão abre, combustível e oxigênio. Fecha-se as duas válvulas, todo mundo que está lá dentro se comprime, se fecha. Várias moléculas que estavam por toda a camisa, acabam todas elas sendo compactadas num pequenininho espaço lá em cima chamado área de compressão, taxa de compressão. Ok? Todas aquelas moléculas comprimidas, todas elas se flexionando umas entre as outras, já geram uma temperatura gigante ali. Já começa a subir a temperatura. E aí vem o nosso amigo centelhador, junto com a vela, ok? E manda a centelha. A partir dali começa o processo da expansão do combustível. O combustível começa a entrar em expansão, ou seja, gera uma onda de choque. Essa onda de choque é ela quem vai expulsar o pistão com tudo para baixo. Ela vai empurrar o pistão para baixo com força e energia. Ok? Vai jogar o pistão com tudo lá para baixo. E é aí. É exatamente aí, nesse ponto, em que a mistura pobre e rica trabalha. Porque o que acontece? Numa mistura pobre, essa onda de choque, ela dura muito pouco. Porém, ela é muito mais forte. Ela expande muito mais rápido com muito mais força, só que ela acaba rápido. Sobrando assim tempo ainda o suficiente para começar a explosão. A explosão vai começar depois da expansão.
Porque primeiro é a expansão, a onda de choque, e depois vem a explosão. A onda de choque é algo limpo. Lembra que eu falei para você, é algo limpo, sem nenhum tipo de poluente. Depois vem a explosão. Essa explosão, ela não pode acontecer na sua totalidade dentro do cilindro. Ela se inicia dentro do cilindro, só que a maior parte do seu processo da explosão acontece aqui, ó, no escapamento. Você pode perceber que aqui nessa ponta aqui, ela chega a estar até azul aqui, tá vendo? Tá até azulado aqui, ó. Aqui nessa ponta aqui nessa curva, chega a atingir a temperatura de 500, 600, 700 graus. Se você tocou a mão aqui, você derrete na hora. A temperatura aqui é extrema, é excessiva a temperatura aqui. Só que essa temperatura aqui não tem aqui dentro. Aqui ele vai trabalhar em torno de 90, 95, 98 graus. Não pode passar disso. Tá? Não pode passar disso. Mas por que que isso aconteceu? Por que que essa diferença de temperatura? Porque o que houve lá dentro é simplesmente a utilização da onda de choque. A explosão, que é o poluente, que gera os gases, que gera a temperatura, que gera a vibração, a explosão gera uma vibração gigantesca, ela acontece aqui, ó. Ela começa a dissipar pelo escapamento. É por isso que quando você tira o escapamento aqui, começa aquela barulheira ensurdecedora. Porque a explosão vem bem pra cá. Ok? Só que quando você mantém a mistura muito pobre, às vezes o cara quer tentar deixar a motocicleta bem econômica, né? Regular com pouquíssimo índice de combustível e tal. O que acontece é que a onda de choque ela é rápida, forte e rápida, acaba muito rápido e parte dessa explosão acontece dentro do cilindro. E essa temperatura, que deveria acontecer somente aqui, ela começa a passar aqui para dentro. Ela começa a aquecer a câmara da explosão, porque a maior parte da fração da explosão começa a acontecer aqui dentro. E a temperatura do motor começa a subir. E não é só a temperatura do motor que começa a subir. Vários combustíveis não queimados, vários elementos durante o processo de expansão não foram queimados. Ok? Aí vem o contrário. Pode acontecer a mistura rica demais, que é combustível demais. Eu vou explicar para você o que acontece com uma mistura rica demais. Tá olhando para isso? Isso aqui é uma ferramenta. Se chama PU. É um maçarico. Vou mostrar para vocês como ela funciona. Eu tenho essa ferramenta, cara. Eu tenho essa ferramenta desde 1900 e bolinha. Ela tá tão empoeirada. Faz tanto tempo que eu não uso ela. Acho que a última vez que eu usei ela foi na moto do meu irmão. Isso foi em 2018. Faz muito tempo que eu não uso essa ferramenta. Mas tudo bem, ela é uma ferramenta perigosa. Tá longe aqui. Você precisa do isqueiro? Não, não mostra esse isqueiro não. Sai fora. Vou mostrar pra vocês como funciona essa ferramenta. Eu tenho duas mangueiras disponíveis aqui. Uma vermelha e uma verde. Tá vendo? Desculpa, a ferramenta tá suja que faz muitos anos que eu não a uso, cara. Então, essa ferramenta normalmente é usada por funileiros, né? Ela consegue atingir altas temperaturas e ela consegue fazer com que haja o derretimento do material até o seu efeito plástico. E aí sim ele consegue introduzir mais material e aí sim ele consegue fazer um processo de solda, que é através do maçarico. É o pré-derretimento em forma de plasma, de plástico, né? O metal fica parecendo um plástico. E aí ele consegue adicionar uma varetinha de solda aqui. E ele consegue fazer cordõezinhos, né? O cara segura assim, pá. Ele consegue fazer cordõezinhos de solda. Bom, tudo bem. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o processo de queima desse combustível aqui.
O vermelho é o combustível, é o acetileno, né? Nesse caso, no cilindro vermelho eu tenho armazenado acetileno. Antigamente era carbureto, eram pedras de carbureto que a gente colocava nos cilindros lá, tá? Você ia abrindo uma válvula e saía esse combustível carbureto por aqui. Nesse caso agora aqui é o acetileno. Eu vou abrir a válvula bem devagar. Eu vou atear fogo. Tá vendo? Chama. Eu tenho chama aqui. Eu tenho uma chama que eu posso passar a mão aqui. Normal, porque é uma chama simples. É uma chama com alto poder de iluminação, mas com baixo poder de temperatura. Baixo poder de temperatura. Vocês estão observando a fumaça que está saindo aqui, ó? É uma fumaça densa que se eu ficar assim, olha, começa a vir na minha mão aqui, ó. Dá para piorar ainda mais a situação, ó. Olha isso, ó. Por quê? Porque aqui só tem combustível e o oxigênio que há. Só tem combustível e o oxigênio que há na atmosfera. Só que observa uma coisa. Observa uma coisa, velho. Que eu abri de mão. Observa uma coisa. É a mesma chama que vocês estavam vendo, correto? Só que agora eu vou começar a adicionar oxigênio extra. O que vai começar a acontecer? Saindo oxigênio aqui. Olha a transformação dessa chama. Vai observando. Eu só estou abrindo agora o oxigênio. Eu não estou mais mexendo no acetileno. Eu só estou mexendo no oxigênio. Assiste o que vai acontecer com essa chama. Apagou. Não era para ter apagado, mas tudo bem. Vou voltar lá. Fechei o oxigênio. E eu vou começar a abrir o oxigênio de novo. Tá vendo a coloração da chama modificando? Você tá vendo que o núcleo da chama começa a ficar azulado? Você tá vendo que todo aquele escândalo daquela chama brilhosa desapareceu? Só que neste momento aqui, nesse exato momento, eu atingi o ponto em que eu posso começar a derreter, por exemplo, o arame de solda. Se eu quiser derreter o arame de solda agora, eu começo a conseguir derreter o arame de solda. Por quê? Porque este fogo, esta chama, tá vendo? Esta chama, ela ganhou poder de temperatura. Eu não tenho coragem agora de chegar aqui e fazer aquilo que eu fiz com a mão. Porque eu potencializei a chama com o oxigênio. Para eu interromper esse processo, basta eu cortar o combustível. Cortei o combustível e depois eu corto o oxigênio. Você tem essa manipulação aqui. Não com toda esta versatilidade que eu acabei de mostrar para vocês. Eu cheguei a ponto de conseguir jogar somente o combustível para acender o isqueiro para depois começar a adicionar o oxigênio. A versatilidade desta regulagem aqui é muito maior porque eu já tenho um combustível pressurizado, eu tenho um oxigênio pressurizado e eu tenho a disponibilidade de regulá-los. Ok? Essa versatilidade aqui ela não é tão grande. Eu tenho reguladores aqui de ar que me permite o fluxograma ser alterado com mais ou menos combustível. Ok? Então o que acontece é que se você não souber regular de forma correta a quantidade de oxigênio que você coloca dentro do motor, você pode potencializar a queima desse combustível. Você começa a perder o processo de expansão, porque a expansão começa a ficar muito curta, rápida, porém muito curta, na linha de tempo. Linha de tempo da explosão. Vamos pegar essa explosão, que acontece em centésimos de milésimos de segundo, aqui, e vamos fatiar ela. A
primeira parte dela é o centelhamento. A segunda parte dela é a expansão. A terceira parte dela é a explosão com detritos, gerações de gases. A quarta parte dela é a geração de temperatura. Isso aqui é 1/1000 de centésimo de segundo. Ok? Essa régua aqui. O que acontece? Que quando você começa a reduzir a quantidade de combustível dessa expansão aqui, essa expansão começa a ficar bem curta. Bem curta. O centelhamento fica do mesmo tamanho, perdão. O centelhamento fica do mesmo tamanho. A expansão que outrora era desse tamanho, ela fica bem menor. A explosão que outrora era desse tamanho, ela fica bem maior. E a geração de temperatura é o restante. Ou seja, a temperatura que deveria acontecer aqui no escapamento, ela começa a acontecer aqui dentro da câmara de explosão. Ela começa a passar para dentro da câmara de explosão. E essa temperatura que estava aqui dentro, ela ganha velocidade. Ela ganha velocidade porque quem vai jogar lá para fora é o pistão. O pistão vai pegar essa temperatura e vai fazer isso aqui com ela. Ela vai sair com toda a velocidade. E olha o que ela começa a fazer. Tá vendo o azulado? Isso aqui não pode acontecer. Significa que nessa argola do escapamento a temperatura chegou a ficar quase em processo de incandescência. Ficou azulado, ficou vermelho aqui. Chegou a envermelhar por causa da temperatura pobre. Tentaram tirar demais o combustível aqui. Ou esse carburador começou a ter entradas de ar. Entradas de ar depois da borboleta. Entrada de ar pelo coletor, pela base do coletor, pelo eixo do carburador, potencializando a queima da quantidade de combustível que passou aqui. Conseguiu entender? Ou seja, começou a entrar oxigênio por lugares onde não deveriam entrar. Foi a mesma coisa que eu fiz quando eu comecei a abrir a válvula de oxigênio. Se você potencializa o oxigênio numa queima, o poder de queima daquela chama começa a subir demais. Deu para entender? Conseguiu entender, filhote? Consegui. É? A contrapartida, se tudo estiver vedadinho, se tudo estiver correto, mas você alterou o tamanho dos giclês que tem aqui dentro, se você deixou ultrapassar o nível de boia, se as suas boias não estão vedando e começa a jogar gasolina demais lá para dentro, vai acabar acontecendo aquilo que aconteceu neste maçarico, aqueles poluentes que ficaram na palma da minha mão. Vai sobrar combustível aqui dentro. Isso normalmente costuma acontecer com pessoas que têm uma motocicleta de uma determinada cilindrada e colocam um carburador projetado para uma cilindrada maior. Por exemplo, o carburador da CB500 no motor da CB450 ou CB400. Toma cuidado, tá sobrando combustível para você lá, tá? O vídeo ficou grande, vídeo ficou longo. Tomara que você tenha entendido, tomara que tenha ficado claro. Põe nos comentários mais alguma dúvida aí, tá? O menino que tá filmando, o Eduardo, que trabalha comigo, ele já não tá aguentando mais segurar o celular. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas eu agradeço você aí por ter ficado até agora. Se cuida dessa pandemia. Se proteja, ok? Dá um like também. Dá um like, se inscreve.